Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para um vídeo um bocadinho diferente dos últimos. É um vídeo em género de balanço do Campeonato da Europa que acabou de terminar. Estou a gravar isto na segunda-feira a seguir à final. Tivemos a Espanha como grande vencedora do torneio e trago-vos então este vídeo para quase como uma forma de balanço, avaliarmos aqui a prestação de cada uma das seleções participaram neste europeu, tendo em conta a performance que elas tiveram e aquilo que era a expectativa de cada uma delas. Eu decidi utilizar aqui o Tier Maker e classificar aqui 5 níveis de prestação que vão desde o excelente até o muito mau, ou muito má se quiserem, eh, tendo a opção boa, ok e má. Portanto, basicamente é ranquear de 1 a 5 cada uma das seleções e falar um bocadinho delas de forma breve para que o vídeo também não seja demasiado extenso. Ora, vamos começar pela mais fácil. Claramente, a Espanha tem que ficar aqui no nível excelente. Foi a seleção campeã, eh, ergueu o troféu pela quarta vez na história, foi o quarto europeu que a Espanha conquistou. Foi sem dúvida a melhor seleção deste torneio, desde o princípio até ao fim. Conseguiu algo inédito, que foi ser campeã vencendo os 7 jogos e para chegar ao título enfrentou adversários de altíssimo nível e de altíssima qualidade e foi claramente a seleção que apresentou o melhor futebol ao longo de todo o torneio. Não havia outra forma de classificar a Espanha que não excelente e, eh, e foi com todo o mérito que venceu este campeonato da Europa. Eh, Partindo para as seleções seguintes, vamos tentar seguir mais ou menos aqui a ordem que foi a fase de grupos, pela qual decorreu a fase de grupos. Passamos para a Alemanha, que esteve no grupo A, passou o grupo em primeiro lugar, com alguma dificuldade, essencialmente no último jogo com a Suíça, e depois enfrentou a Dinamarca nos oitavos de final, uma eliminatória bastante disputada e bastante difícil, com alguma polémica à mistura, se vocês bem se lembram, e acabou por cair para a campeã Espanha num jogo também ele muito disputado nos quartos de final. Tendo em conta aquilo que era a expectativa para a Alemanha e sendo a seleção da casa, eu acho que vou dar aqui um ok à, à prestação dos germânicos, tendo em conta que as expectativas eram, por um lado, bastante altas eh, e por outro, não tanto, no sentido em que a Alemanha não vinha tendo grandes resultados, mas por outro lado, tinha um lote de jogadores muito interessante e sendo a seleção da casa, eleva sempre um pouco a fasquia. Eu vou deixar aqui no ok. Acho que não foi propriamente uma má prestação também. Acabou por cair para a seleção vencedora e até conseguiram apresentar um futebol interessante, principalmente na fase de grupos. A seguir a Alemanha, vamos para a segunda classificada deste grupo A, que foi a Suíça. Eu a Suíça vou colocar como prestação boa. Foi claramente uma das boas surpresas. Havia quem duvidasse um pouco da Suíça naquele grupo A, que juntava também a Hungria e a Escócia. Conseguiram passar em segundo, batendo claramente o pé à Alemanha. Fizeram um jogo extraordinário contra esta seleção. Depois, nos oitavos de final, eliminaram a Itália, para surpresa de algumas pessoas, para outras não tanto, pelo que vimos na fase de grupos. Muita gente acreditaria que a Suíça poderia realmente eliminar a Itália e seguir em frente, e foi isso que aconteceu, porque a Suíça vinha mostrando bom futebol e foi claramente uma das boas surpresas e revelações deste Campeonato da Europa. Seguindo em frente, a Hungria, por aquilo que era a expectativa, era tida por algumas pessoas como um possível dark horse neste torneio. Não foi isso que se concretizou. Eu não vou colocar como muito má, porque a Hungria acabou por ficar em terceiro no grupo. Acho que é uma posição que podemos classificar como má. A performance da seleção foi abaixo das expectativas. Havia alguma possibilidade de passar o grupo. Nem isso sequer aconteceu. Não foi uma das melhores terceiras e ficou pela fase de grupos. E vou classificar a prestação dos húngaros como má. Ficou claramente
esta a sensação. A última seleção do grupo foi a última classificada e provavelmente a pior seleção do Euro, pelo menos em termos estatísticos, foi claramente a Escócia. Também ficou bastante abaixo daquilo que se esperava, apesar de ser uma seleção claramente inserida num grupo em que seria, em teoria, a pior, mas a qualificação que fez poderia aqui fazer esperar algo mais, mas foi uma seleção com muito pouco pendor ofensivo, criar muito poucas situações de golo. Se não me engano, foi a seleção com menos XG da fase de grupos, menos ocasiões de golo criou e, portanto, merece aqui um muito má relativamente à sua prestação. Passamos para o grupo B, onde já temos a Espanha ali, classificada como excelente, por isso seguimos em frente. A segunda classificada do grupo, que foi a Itália, eu vou colocar aqui como má prestação, tendo em conta que a Itália era a atual campeã da Europa, fez uma fase de grupos algo tremida. O início até não foi mau, foi uma vitória contra a Albânia em que reagem a uma adversidade de estar a perder por 1-0 logo nos primeiros instantes da partida. A equipa até faz uma boa primeira parte, consegue depois segurar a vitória no segundo tempo, mas daí para a frente a Itália caiu bastante de produtividade e de qualidade de jogo e acaba por conseguir passar o grupo à tangente, fazendo um golo no último lance contra a Croácia e cai para uma Suíça, onde tinha a obrigação, claramente, de fazer melhor nessa eliminatória dos oitavos de final. Portanto, a prestação da Itália tem que ser má. Só não coloco aqui muito má porque acabou por conseguir passar o grupo. Seguindo em frente, Croácia, terceira classificada do grupo, vou colocar como muito má. As expectativas da Croácia são sempre boas, apesar de ser uma seleção que tradicionalmente joga melhor mundiais do que campeonatos da Europa. Ainda assim, apesar de estar num grupo bastante complicado, seria expectável que conseguissem pelo menos ser um dos melhores terceiros classificados. Estiveram perto de se qualificar diretamente, acabaram por ficar de fora com um golo já nos instantes finais, como falei há pouco, nesse embate com a Itália, e foram provavelmente, se não a grande desilusão, uma das grandes desilusões deste Campeonato da Europa, por nem sequer ter chegado à fase a eliminar. Seguindo em frente, vamos para o grupo da Inglaterra. Inglaterra que não me convenceu propriamente, mas uma seleção que chega à final temos que classificar como pelo menos boa performance. A Inglaterra conseguiu passar o grupo sem grande brilho, a cumprir basicamente nos 3 jogos que fez, sem grande capacidade ofensiva, um jogo muito, muito amorfo muitas vezes, e depois lá foi passando eliminatória a eliminatória com alguma sorte à mistura. Recordemos que faz um golo nos oitavos de final no último minuto, aquele golo histórico vai ficar marcado, do Bellingham de bicicleta. Depois apanha a Suíça, uma das revelações do campeonato, vence nos penaltis, e depois vence também em reviravolta a Holanda e chega à final claramente com uma seleção menos favorita a vencer, e isso acaba por acontecer. A Espanha acaba por ser campeã. Fica um pouco aquém a prestação da Inglaterra em termos de jogo jogado, não em termos de prestação, do ponto de vista em que consegue chegar a uma final mais uma vez e perdê-la. Recordemos que a Inglaterra perdeu a final no último europeu para a Itália e desta vez para a Espanha. Esta avaliação de boa tem muito a ver com o facto de chegar à final e não propriamente pelo futebol jogado pelos ingleses. Seguindo em frente, neste grupo, vamos para, só confirmar aqui, a Dinamarca, que foi a segunda classificada. Dinamarca, vamos pôr aqui ok, conseguiu passar o grupo, que seria a principal obrigação dos dinamarqueses, e depois acabaram por cair para a Alemanha nos oitavos de final, que seria expectável, sendo que a Alemanha tem outro poderio que a Dinamarca não tem, e acho que classificar aqui a prestação dos dinamarqueses como ok é justa, e é o mais adequado. A seguir, a Eslovénia, eu vou colocar ok também. Podíamos pôr boa, porque a Eslovénia passar a fase de grupos foi uma
uma novidade, nunca tinha acontecido, foi a primeira vez que a Eslovénia o conseguiu fazer na sua história. Apesar de não ter ganho nenhum jogo, teve 4 empates, também não perdeu nenhum, é verdade. Sai do Euro sem perder. Tem 3 empates na fase de grupos e permite que se classifique como um dos melhores terceiros e depois, como vocês sabem, cai para Portugal apenas nos penaltis. Eu fico aqui um pouco entre ok e boa. Aceito qualquer uma das avaliações para a Eslovénia. Em último do grupo, a Sérvia. Dizia então a Sérvia que ficou em último no grupo. Eu vou classificar a prestação da Sérvia como muito má. Acho que tinham equipa e jogadores para conseguir fazer mais. Mais uma vez cai na fase de grupos. A Sérvia tem esta dificuldade já histórica de passar fases de grupos de grandes competições. Foi a primeira vez que participaram no Europeu. Já participaram em alguns campeonatos do mundo enquanto seleção independente e enquanto nação independente e nunca conseguiram passar os grupos. Mais uma vez somam esta desilusão. Tinham capacidade para mais, claramente, e ficaram em último no grupo da Inglaterra. Passando para o grupo D, o grupo da França, com algumas surpresas. A Áustria foi uma delas, acabou por liderar este grupo, passar em primeiro lugar, com uma vitória muito boa sobre a Holanda. Um primeiro jogo contra a França muito disputado, em que conseguiu discutir até ao fim o resultado com a seleção francesa, uma das mais poderosas da Europa. Consegue uma boa vitória também contra a Polónia e é com toda a justiça a primeira classificada deste grupo e segue em frente. Por isso mesmo. Apresentou também um dos melhores futebols deste europeu, muito organizada, futebol muito vertical, com uma pressão alta, em que tenta claramente recuperar a bola próximo da baliza do adversário. É um coletivo muito forte e organizado. Foi pena que a Áustria tivesse caído até relativamente cedo, porque acho que tinha mais para mostrar neste europeu. Depois, em segundo lugar, passou a França. Eu vou classificar a prestação da França como boa. Pode ser um bocado controverso, mas acho que a França acaba por chegar a uma meia final e chegar a uma meia final. Acho que não podemos dizer, mesmo sendo uma seleção com expectativa de título, não podemos dizer que a prestação da França não foi má, apesar de que o futebol praticado não era o mais interessante, não era do ponto de vista estético mais cativante, mas sabemos que as seleções francesas nos últimos anos são mesmo assim, não fazem questão de ter a bola, são muito mais pragmáticas, gostam muito mais de jogar no erro do adversário e a seleção francesa vai aqui com boa relativamente à sua prestação. A última seleção deste grupo foi a Polónia. Eu vou colocar muito má. Perdeu os 2 primeiros jogos, a segunda jornada já estava eliminada. Salvou um bocadinho a prestação, aquele empate que conseguiram na última jornada contra a França, onde já estavam a jogar praticamente a feijões. Senão seria ainda pior. Ainda assim, acho que a Polónia, apesar de estar num grupo difícil, não é? E seria expectável, tendo em conta o histórico e a qualidade das equipas, seria expectável que ficassem em último, mas ainda assim acho que desiludiram e podiam ter feito algo mais. Faltam-me aqui os Países Baixos. Eu vou colocar a prestação dos Países Baixos como boa também, foi outra das semifinalistas. Caíram nas meias finais apenas para a Inglaterra e temos que considerar que a prestação dos Países Baixos foi boa. Conseguiram passar ainda que em terceiro no grupo e depois foram com mérito ultrapassando as eliminatórias até à meia final, onde foram então eliminados pela Inglaterra e aqui e ali foram mostrando algum futebol interessante, muito à imagem daquilo que é o futebol holandês e aquilo que nos habitua ao futebol holandês, especialmente do Ronald Koeman, que foi o selecionador nesta competição. Seguindo em frente, partimos aqui para o grupo E, se não me engano, da Bélgica, onde tivemos uma grande surpresa, a Roménia, que conseguiu seguir em frente
e terminar o grupo em primeiro lugar. Um grupo muito caricato em que todas as seleções fizeram 4 pontos. A Roménia acaba por seguir em primeiro, sem praticar um futebol propriamente expressivo, propriamente interessante, diria eu. Mas aquela goleada por 3-0 na primeira jornada frente à Ucrânia fez com que a diferença de golos da Roménia fosse bastante positiva e então permitiu que eles ficassem em primeiro grupo e depois acabam por cair sem grande história para a Holanda, que se consegue superiorizar muito bem a eles nos oitavos de final. Mas ainda assim, só o facto da Roménia ter passado a fase de grupos já foi uma prestação interessante para esta seleção. Depois, a Bélgica, eu vou classificar como má. Apesar da Bélgica estar numa fase claramente descendente em termos de qualidade individual, é sempre uma seleção de quem se espera algo nestas competições. Eram claramente os favoritos a passar naquele grupo em primeiro lugar, não o conseguiram fazer, tomaram apenas 4 pontos, permitiu passar e depois acabaram por cair para a França nos oitavos de final e terminar a prestação por ali. A Eslováquia também seguiu em frente neste grupo. Eu vou colocar aqui a prestação da Eslováquia como ok. Foi uma seleção que conseguiu passar o grupo da Bélgica, também com 4 pontos, com a melhor terceira classificada. Penso que não estou a dizer geneiras. E sim. E depois faz um jogo muito bom frente à Inglaterra nos oitavos de final. Foram uma seleção capaz de surpreender os ingleses e estiveram muito, muito próximos de seguir em frente para os quartos de final, que seria algo também histórico. Mas aquele gol do Bellingham deitou tudo por terra. Acho que a prestação da Eslováquia foi ok, conseguiram passar o grupo e ficaram-se pelos oitavos de final. Última seleção, a Ucrânia. Eu vou pôr a prestação da Ucrânia como má. Apesar de terem feito 4 pontos, não chegou para seguir em frente porque foram últimos no grupo. Houve seleções em terceiro com menos pontos que passaram. A Ucrânia não teve essa felicidade. Aquele primeiro jogo e aquela derrota por 3-0 frente à Roménia, fora do expectável, complicou muitas contas e a vida à Ucrânia. E tinham equipa claramente para conseguir fazer mais. Era isso que vinham demonstrando e não conseguiram concretizar no Campeonato da Europa. Ficou-me aqui perdida a Albânia do grupo B. Passei à frente há pouco e só reparei agora. A Albânia, vamos classificar a prestação da Albânia como má. A Albânia, que estava num grupo extremamente complicado, não seria propriamente expectável que seguissem em frente. Conseguiram bater-se bem com todas as seleções e os resultados que conseguiram, quer contra a Itália, quer contra a Croácia, quer contra a Espanha, não foram humilhantes, bem pelo contrário, conseguiram bater-se contra essas seleções e causar dificuldades a todas. Ainda assim, pronto, acabam por somar apenas um ponto na fase de grupos e não sair dali. Portanto, acho que é difícil classificar a prestação da Albânia como ok. Ficamos aqui pelo facto de terem conseguido ser competitivos num grupo bastante complicado. Falta-nos o último grupo, o grupo F, grupo de Portugal. A prestação de Portugal eu vou classificar como ok. Isto porque conseguimos chegar aos quartos de final. Tendo em conta que isto aconteceu, acho difícil classificar como má. Né? Ainda assim, havia a expectativa que Portugal poderia conseguir fazer algo bem melhor. Tinha equipa para isso, tínhamos jogadores para isso, mas na maior parte dos jogos não fomos capazes de colocar em prática a qualidade individual que temos, nem mostrar um coletivo suficientemente forte para ambicionar a mais. Imensa dificuldade a jogar contra equipas que se retraíram em bloco baixo. Isso aconteceu contra a Chequia, aconteceu contra a Geórgia, aconteceu contra a Eslovénia, onde passámos apenas as grandes penalidades, onde o Diogo Costa foi enorme. E pronto, a prestação de Portugal fica como ok. Não foi má, não foi boa,
ainda assim ficou aquém das expectativas, esperávamos mais da nossa seleção. Em segundo do nosso grupo passou a Turquia. Eu vou pôr a prestação da Turquia como boa. Conseguiram passar o grupo, seria algo possível, e depois foram uma das surpresas dos oitavos de final, eliminando a Áustria e conseguindo chegar aos quartos. Acho que a partir desse momento a prestação da Turquia tem que se considerar boa, uma seleção deste nível chegar aos quartos de final é bom, e depois acabaram com naturalidade por perder para os Países Baixos. E então, Turquia, prestação boa. Faltam-nos duas seleções. A Geórgia foi uma das surpresas também da fase de grupos, pelo facto de ter-se conseguido qualificar no grupo de Portugal. Uma vitória no último jogo por 2-0 contra a seleção portuguesa permitiu a Geórgia seguir em frente e depois cai com naturalidade para uma seleção bastante superior como foi a Espanha, ainda assim colocando-se na frente, se bem se lembram, do marcador, para surpresa de muita gente, praticamente no único ataque que tinham feito até ao momento, conseguem colocar-se em vantagem, mas depois com naturalidade a superioridade da Espanha fazer-se valer e a vir ao de cima, e a Geórgia não teve andamento para se aguentar, mas o facto de ser uma seleção estreante e ter conseguido passar o grupo, acho que dá para ter aqui um ok ou um boa até, fica aqui um bocadinho entre os dois níveis. E por último a Chequia, foi uma desilusão para mim, acho que tinha condições de poder seguir em frente no grupo e acabou por ser a última, fica muito aquém a prestação dos checos neste europeu. E ficamos por aqui. É este o meu ranking da prestação das seleções neste europeu. Espero que tenham gostado deste vídeo diferente. Contem com mais conteúdo de seleções nos próximos dias. E não se esqueçam de deixar o vosso like e seguir o canal.